Pessoal, entrei por aqui, eu imagino que vocês estão se organizando também por aí, então quem vai conseguir ver agora ou quem vai ver no replay, essa é a nossa live 2 do Desafio de Vendas para corretores ainda nesse fim de ano, as grandes oportunidades que a gente tem ainda para de fato realizar negócios. Essas lives estavam acontecendo dentro do desafio no YouTube. Ontem funcionou perfeitamente, todo mundo participou, foi ótimo. E ficou lá gravado. Quem não viu, a gente tem um link na bio. Então, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou deixar aqui para vocês as instruções. Tem também um grupo no WhatsApp, onde a gente vai disponibilizar listas com as oportunidades dentro dos estados de vocês ou até outras localizações, se vocês de fato tiverem interesse ou clientes com interesse nestas oportunidades. Então é fundamental que vocês acompanhem esse passo a passo. A gente vai estar 5 dias juntos, esse é o dia 2 e hoje a gente vai explorar estratégias para lidar com os clientes e esclarecer sobre essas oportunidades e de fato experimentar, realizar vendas em muito pouco tempo. Isso não é comum no mercado imobiliário, eu sei disso. Para quem vem de uma rotina de muitos anos no mercado imobiliário, é uma cultura que vocês vão precisar praticar e entender. Me confirmem aí se estão ouvindo, se está tudo certo, porque de fato a gente teve que trocar de plataforma para realizar esse encontro, para manter o nosso compromisso. Então, aqui vai ficar todas as dicas programadas para hoje, relacionadas então à gestão de clientes. E o que eu tinha falado, na verdade, já tinha uma gravação lá de 9 minutos quando eu comecei a receber o feedback dos problemas com som. A gente entrou com uma nova transmissão, mas não foi possível. Então, mais uma vez, assim, é um compromisso nosso, vai ficar aqui, então, essa gravação dessa estratégia e dessa etapa extremamente importante para realizarmos negócios ainda no mês de dezembro. Então, juntos, vamos refletir e entender qual é a dinâmica, qual é essa diferença, que é bastante importante, né? Eu estava falando, quando a gente começou a ter problema na gravação, da diferença, principalmente, da atuação do corretor no mercado imobiliário tradicional e a diferença quando a gente tem essas oportunidades. Inclusive, essa é uma diferença que causa até estranheza para quem tem ou vem de outros mercados ou tem expertise das técnicas de negociação. Na técnica de negociação, a gente sempre aprende a ouvir o cliente, a entender o que o cliente quer e buscar as oportunidades. E aí a gente leva um tempo, né, para buscar as oportunidades. No mercado imobiliário a gente tem no tradicional ou recepção do cliente nesse stand de vendas, se for um lançamento, ou se a gente vai agendar uma visita. Esse processo ele costuma ser mais moroso. E aí, quando a gente fala de clientes, tem duas questões importantes para a gente observar. Uma que a gente acaba ficando condicionado a entender que aquele determinado cliente ele chega uma vez para a gente e pode ser que ele faça sua compra e que ele não retorne. Ou se é de um lançamento, a gente vai ter uma interação com ele no stand e depois ele pode não retornar pra gente. Ou ainda, se a venda for realizada, vocês não acompanham, né? É praxe, é a condicionante, de fato, como funciona o processo. Então aqui a gente precisa entender esse processo para, na sequência, incluir como é que funciona no mercado de leilões, quando a gente, de fato, oferece uma oportunidade que realmente está abaixo do mercado, como a gente exercitou um pouco ontem na live com o leiloeiro. Para quem não viu, tem também no link da bio e vocês podem acompanhar, podem revisar esse vídeo de ontem. Reforçando então essa sequência de atendimento e de fortalecimento de relacionamento com o cliente, falamos do lançamento, você recebe ele no stand e faz as tratativas, fez a compra, ótimo. Se não comprou também, mesmo que ele retorne, apesar de ter lá os procedimentos de registro desse atendimento, pode ser que não volte para você, pode ser que ele leve muito tempo, pode ser que ele venha comprar esse imóvel só pronto, ou ele escolha por um outro, dependendo da necessidade que aquele cliente tem
na hora da venda. E muitas vezes a gente não volta mais a falar com ele. Então, uma grande diferença no mercado, uma dificuldade primeiro, né, no mercado imobiliário, é gerar esse vínculo. E na sequência, como é que a gente mantém esse vínculo? Porque se ele já comprou uma vez, eu atuo com imóveis avulsos ou imóveis de lançamento, é uma família que não é investidora, como é que eu falo com ele de novo? A gente perde esse vínculo. Perde, ele eventualmente não vai lembrar mais do nome e tantas outras coisas. Então, eu estava falando também do conceito de gestão do conhecimento. Essa é inclusive uma formação que eu tenho em pós-graduação, mas que de fato nesse mercado de agilidade, de muita informação, de internet, tem milhares de ferramentas que nos ajudam a fazer um gerenciamento das informações desse cliente. E então entender se esse é um cliente que comprou uma única vez, se ele fez uma compra avulsa, como é que aconteceu, se ele é um cliente que então foi do lançamento, se ele é um cliente que você está tratando ainda nas tratativas de visita e que eventualmente a gente sabe o cliente vai fazendo pesquisa, vai buscando, eventualmente consulta um outro corretor. Né? Isso me chamou a atenção numa conversa ontem com uma corretora que já trabalha comigo há muito tempo, está tratando um cliente e o cliente está indo para um outro, está indo então também acompanhando outras oportunidades com outro corretor. E como é que a gente lida com isso no dia a dia? Qual é a gestão de conhecimento que a gente tem sobre este cliente, que de fato nós estamos ouvindo e tratando para nos relacionar e para fidelizar esse cliente? Isso dificulta, como a gente estava falando, porque esses elos não têm uma sequência processual. E aqui, nas oportunidades de leilão, não. Essa é uma diferença bastante importante. Eu vou falar de algumas diferenças nessa relação com o cliente. Então, uma delas, e a primeira, eu considero uma das mais importantes, é a gente acompanhar o cliente até o final. Então, junto com a sua assessoria, o jurídico que estiver trabalhando com você, que é fundamental. Essa é uma etapa que a gente não vai tratar nesse desafio, porque eu estou aqui à disposição para apoiar vocês, para ajudar vocês nessa etapa. Mas, nesse anterior, né, nessa etapa prévia, em que a gente está lidando com o cliente, vocês, independente da análise financeira, que é sim valorizada e feita pelo corretor e deve ser valorizada por vocês para apresentar esse imóvel como um investimento e como uma vantagem real, quanto a sequência disso, que é de fato, a realização desse imóvel. Seja a entrega das chaves, se for uma família ou um adquirente que vai morar, ou ainda numa revenda, na sequência desse imóvel, que é ele fazer de fato uma revenda, aí de fato ele realiza esse investimento, ou ainda se ele vai proporcionar uma locação, se vai ter uma administração de locação, e essa é para o corretor um ponto muito importante a nível de relacionamento, que agora a gente está na live tratando de clientes, que é quem paga a nossa conta, quem é de fato o nosso patrão, certo? Mas também valorizando o trabalho do corretor, que esse é o segundo ponto que eu gosto sempre de explorar. Porque o corretor, na maioria das vezes, e muitos que trabalharam comigo no decorrer desses 10 anos, ele é o mais resistente. É a primeira resistência antes de apresentar para o cliente. E quando vocês valorizam o trabalho de vocês na apresentação completa de um imóvel, nós tivemos lives anteriores e temos outros trabalhos disponíveis para o desenvolvimento de vocês nessa área, não é o ponto dessa live nesse momento, mas que vocês podem pesquisar, vocês podem ver outros vídeos, nosso que eu digo inclusive meu e da Nívia, que é uma corretora que a gente fez uma parceria para um desenvolvimento, um trabalho de desenvolvimento dos corretores também, está disponível para vocês, mas importante de tudo isso é vocês entenderem que vai ter a oportunidade de um negócio, imóvel é um investimento real, então fazer uma tratativa com esses clientes que vocês vão oferecer, de fato, de um investimento. Quando se faz, eu gosto de fazer essa relação, né, do que eu estava comentando antes, do lançamento, vocês recebem um book, vocês têm lá um treinamento, a construtora faz todo um evento. Primeiro,
provando para vocês que aquilo é um ótimo investimento, que aquilo é uma grande oportunidade para os investidores que então vocês vão receber e de fato vão argumentar na hora dele fazer a aquisição e ele então fechar o contrato. Aqui não é diferente. A grande vantagem é que aqui é o conhecimento de vocês que tem valor e não a chancela daquela construtora. Então colocar aquela primeira barreira, eu não vou apresentar um leilão para o meu cliente porque ele é uma venda pública, porque ele pode ir sozinho. Tem muitas etapas. O cliente precisa de segurança. E a primeira etapa a dar segurança para ele é um corretor conhecedor da região e sabedor de que aquela oportunidade de fato é uma grande vantagem financeira. O primeiro olhar para o leilão é essa oportunidade financeira. Além disso, se a gente estiver falando de um condomínio ou de uma estrutura maior, vocês podem apresentar, de fato, vendas reais que estejam para acontecer, ou que sejam ofertas que estejam no mercado, ou vendas que já tenham sido concretizadas para que valorize o seu trabalho. E aí, com isso, a gente vem ao ponto que também é uma grande questão de que, quem vai pagar o meu trabalho? Gente, é o cliente, é o nosso grande patrão. Mas quando eu faço uma venda de lançamento, ou quando eu faço uma venda avulsa, quem me paga é o vendedor. É mesmo o vendedor? Vamos exercitar isso. Toda vez que a gente, enquanto consumidor, quando a gente vai para a posição de consumidora, né, eu de consumidora, ou em geral vocês como consumidores de alguma coisa, tem um brinde, tem algo sendo nos beneficiando de alguma coisa, a verdade, que a gente sabe disso, é que a gente está pagando. Não existe almoço de graça. Então, se a gente está pagando aquela conta, o cliente sabe que ele também está pagando. E ele vai valorizar muito mais quando ele sabe desses valores discriminados. Então, esse é um outro ponto a ser valorizado no trabalho e nesse relacionamento com o cliente. Isso é fundamental também para que o cliente entenda e saiba as oportunidades ali, então, disponíveis para ele. Agora, a gente vai chegar no ponto, voltar no que eu comentei no início, eu deixei algumas pontinhas soltas pra gente ir fechando no decorrer dessa conversa, que é a gestão do conhecimento. Como é que a gente gerencia o que a gente sabe desse cliente e como é que a gente se relaciona com ele, para que de fato ele feche um negócio, considerando que a gente tem uma inversão de processos, quando eu estava também falando da sequência de uma negociação. Em geral, quando você recebe esse cliente, então você vai buscar imóveis para eles. Hoje a gente está num desafio para você fazer venda ainda no mês de dezembro. E para fazer venda ainda no mês de dezembro, a gente precisa de quê? Do cliente, né? O motivo dessa nossa conversa de hoje. E por isso, a grande importância de como está o relacionamento, como está a gerência de todos esses clientes que está no WhatsApp de vocês. Considerando que, com todo respeito, né, eu tive a oportunidade de participar recentemente do CIMI 360, quem não foi já se organiza para o ano que vem, é um evento espetacular, voltado aos corretores de imóveis, né, pelo sistema Confesse, cobre toda a administração disso, toda a organização, e ali, nesse evento, o foco é o desenvolvimento dos corretores. Eu tive a oportunidade de participar, de ser uma das instrutoras, assim eles chamam de oficinas e não uma palestra, de algo que é muito mais abrangente e menos direcionado a método. Então, a gente trabalhou especificamente a cobrança da corretagem nos leilões de imóveis. Eu tive a oportunidade de participar junto com a Nívia, considerando esse trabalho junto que eu comentei, que nós fizemos. Mas tudo isso acontece, de novo, se a gente tiver o cliente. E ter o cliente não é simplesmente ter o nome dele no WhatsApp, mas sim como a gente trata esse cliente no dia a dia. A gente está falando com esse cliente, a gente está entendendo quais são as necessidades dele, ou até o que ele está ouvindo, quais são eventualmente as matérias que estão saindo sobre o mercado imobiliário no jornal nesse momento em que a gente está
com uma economia extremamente instável, reflete diretamente no mercado imobiliário. Então, tem muitas coisas que a gente pode usar de recursos para se comunicar com esse cliente, para dar informação, para instruir e para orientar. Por quê? Se ele não tiver no mercado imobiliário, naquele momento, para fazer uma aquisição, ele pode estar se relacionando com você e no relacionamento dele, se tem alguém que está falando com ele sobre alguma questão relacionada aos imóveis, ele vai lembrar de você que está se relacionando então esse tempo todo e que está trazendo notícias e informações do que está acontecendo, além de oportunidades únicas exclusivamente de imóveis, né? A gente pode tratar com esse cliente de diversas formas. E à medida que a gente vai tendo feedback desse cliente, a gente precisa fazer uma gerência desses dados. Em algum momento que de fato ele venha trazer um cliente para sua indicação, ou ainda realmente ele tiver a necessidade de uma aquisição, seja para ele, para a família, para uso, ou para o investimento, é a você que ele vai recorrer. E nessas oportunidades que a gente tem agora, elas ajudam muito a movimentar esse tipo de relação. Agora, aí o ponto-chave, cheguei ao ponto importante. Quem é que vai ter de fato sucesso nesse desafio de fim de ano? Quem tem esses clientes melhor administrado, melhor gerenciado. Quem está se relacionando com ele por diversos motivos. São pessoas, né? Por mais que eventualmente alguns de vocês estejam trabalhando dentro de uma imobiliária, tem um nome, tem todo um aparato para coleta para chegada desses clientes. Quando há uma decisão, mesmo quando a gente fala de PJ para PJ, quem decide são os sócios, são as pessoas. E como é que a gente está se relacionando? Será os corretores com o melhor nível de relacionamento com esses clientes que estejam mais fortes, que de fato terão sucesso nesse desafio. É verdade, em algum momento a gente vai limpando as questões para ter o grupo que de fato está pronto para o desafio. Eu estou aqui para ajudar cada um de vocês. Se você ainda está se desenvolvendo, não se desanima. Mantém na sequência, mantém o seu crescimento, mantém no seu desenvolvimento, mantém na busca, continua nos acompanhando, porque a gente está aqui, eu estou aqui para te ajudar, né? E entre outras várias parcerias, entre outros vários profissionais que vão participar ainda comigo em diversos outros desafios, ou lives, ou apresentação de conteúdo. A gente tem novidade o tempo inteiro no feed aqui no Instagram, ou ainda também evoluindo agora no YouTube, porque quando a gente tem uma live dessa que requer um ponto de atenção importante, se estende um pouco mais, eu gosto muito do YouTube, porque a gente tem a facilidade de ver em outros momentos e os recursos de acelerar, reduzir, aonde a gente precisa ter um pouco mais de informação daquele determinado ponto que a gente tem dúvida ou não, ou que a gente precisa se aprimorar, e até mandar mensagem pra gente para dizer, olha, explora tal assunto ou outro. A gente tem os grupos, mais uma vez, os grupos para que a gente possa fazer a troca. E dentro desse desafio, o grande desenvolvimento, seja aqui do nosso lado, da nossa equipe de assessoria, mas que para vocês é um benefício, vai ser essa disponibilidade de listas. Então, acompanha no grupo. A gente hoje teve uma mudança de plataforma que foi necessário, mas eu vou deixar essa live gravada. Mais dúvidas que vocês tenham sobre essas tratativas de clientes. Quem não está com isso organizado, rapidamente aproveita essas oportunidades que vão estar disponíveis para vocês para se relacionar com esses clientes. Eu aposto que vai dar questionamento, que vocês vão ter questões desses clientes querendo saber no mínimo por que o preço está tão baixo. E aí é a oportunidade de vocês se apresentarem, de vocês apresentarem o trabalho de vocês, de vocês valorizarem o trabalho de vocês e, de fato, realizarem os negócios. Para quem já está com isso, com essa gestão de conhecimento feita, para quem está se relacionando com esses clientes, como é que faz? Já sabe qual é o imóvel que vai mandar para cada um. Então, isso não fica aleatório.
Essa é a vantagem. Isso é que dá essa agilidade. Isso é que vai fazer você ter sucesso nesse desafio. Luiz, muito obrigada. Eu primeiro agradeço a você que estava acompanhando lá no YouTube, que nos alertou sobre o som e a gente pôde vir para cá. E fundamental é a gente poder compartilhar esse conhecimento. Obrigada por você ter acompanhado essa transição que a gente precisou fazer. E tá aqui, vai ficar gravado. Obrigada por ter gostado também do que a gente está compartilhando. E a gente vai continuar no grupo. Hoje é só o segundo dia desse desafio. A gente ainda tem mais 3 dias. Eu vou estar junto com vocês para a gente desenvolver. E tô esperando, tô apostando, tenho certeza que a gente tem ainda grandes negócios sendo realizados até o final de dezembro. Eu aqui pela assessoria em particular, eu tive um leilão ontem, nós fomos vencedores. Foi excelente. Depois eu vou deixar um feed menorzinho gravado para vocês. E hoje eu tenho outro leilão que começa daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde. Também dou um feedback para vocês de como foi. Então, isso está acontecendo todo dia. Vence leilão, vence imóvel todo dia. E vence imóvel em 24 horas, 3 dias de diferença, é possível. Vocês vão perceber que vocês vão conseguir falar muito mais, vão ter uma produtividade muito maior para quem já se relaciona com esses clientes. Para quem não se relaciona, tá na hora de começar, ok? Obrigada pela atenção de vocês e lembrando, a gente ainda tem 3 dias de lives, a gente ainda tem 3 dias para que vocês absorvam esse conhecimento. Quem pôde vir agora, ótimo. Quem não pôde ou tem amigo que gostaria de saber desse assunto, compartilha esse conteúdo. Eu vou gravar, vai ficar lá no feed e a gente se fala pelo grupo. Obrigada, pessoal. Tchau.